Está começando mais um Comentando do QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar de quadrinho. Sim, vou falar de quadrinho hoje porque é o que começa a semana bem. E hoje eu vou falar de um quadrinho que eu li na semana passada, que é Darkness, do Garth Ennis e do Marc Silvestre, a primeira edição. Que por algum milagre eu achei, cara. Tipo assim, é interessante eu já começar o episódio falando que esse quadrinho ele vai ficar raro, e ele já é raro em alguns lugares, e eu consegui achar ele no Predicap e acabei pegando. Mas antes de eu começar o episódio, eu já vou pedir assim pra você, que tá no YouTube, por exemplo, já deixar a sua curtida, já me seguir. Se você é de outro agregador, já segue. Ouve o episódio até o final, depois você avalia tudo aí e vai ouvir os demais, tá bom? Tô usando agora no começo porque, como eu percebi que eu tô no YouTube, é um espaço também eu fazer isso. Tá bom, mas vamos lá. Como eu disse, o Darkness ele é uma criação do Garth Ennis com o Marc Silvestre. Ele foi publicado pela Top Cow na década de 90. E ele é uma publicação que faz parte da Image Comics. Ah, Paulo, eu sei o que é Image Comics. Image Comics, para quem não sabe, é uma editora americana que tem diversos selos sob seu guarda-chuva editorial. Tá? Atualmente eles trabalham de uma forma mais autônoma. Então você tem o Skybound da... Putz, esqueci o nome do cara. Do autor de Invencível e do autor de The Walking Dead, que agora esqueci o nome dele. Ai, que triste. Tá, e atualmente ele tem o Skybound, tem diversos outros que eu não vou lembrar todos, eu só lembro de Skybound por conta do The Walking Dead, Invencível, atualmente a parte Ernegon, que é Transformers, G.I. Joe e afins, mas tem diversos. E no início da década de 90, quando os 4 arquitetos da Image, né, que é o Rob Liefeld, o Marc Silvestre, o Todd McFarlane e o Jim Lee, montam a Image, eles montam os seus próprios estúdios e eles têm total autonomia. E nessa brincadeira, obviamente, tem a Top Cow nesse balaio, que é a editora que publicou fora Darkness, outra obra que eu lembro é Witchblade. E me chamou muita atenção essa questão do Darkness, porque eu falei, mano, eu quero ler, quero entender um pouco melhor essa loucura e... Uau, que loucura. Porque assim... A história de Darkness, ela é focada no Jack Estacado. Sim, o nome dele ele tem um estacado no nome. Que ele é um mafioso que desvive pessoas. E um belo dia, quando ele completa 21 anos, ele descobre que ele é portador da escuridão. Até aí, beleza. Só que o estacado, ele não tem que enfrentar só... Ele não tem que só usar o poder da escuridão porque ele quiser. Não, ele tem inimigos. Um dos inimigos dele é os Ângelos, que são mulheres gostosas em forma de anjo, whatever, não me perguntem, apenas aceitem. Além disso, tem uma seita que cultua a escuridão e tava tentando, e sempre tenta fazer a família Estacado, tipo, ali, vem cá, vendo meu papinho. Só que o Jack, ele não quer, ele só quer viver a vida dele e tal, fazer as duas coisas que ele mais gosta, que é matar a gente e trepar. Só que ele descobre com a escuridão que ele também não pode fazer a segunda coisa que ele mais gosta, que é meter o boneco. Então, assim, uma vez que ele não pode meter boneco, sobra pra ele só a primeira opção, que é desviver os outros. Só que, assim, o poder da escuridão, ele é muito maluco, porque ele se molda à vontade do dono dele, né? Tanto que o mano da seita maldosa lá, Malegna, fala pra ele que, por exemplo, antepassados do Jack conseguiam usar o poder de escuridão pra moldar mulheres e usar elas para todos os fins pervertidos possíveis. Whatever, mas seguimos. E, cara, é basicamente essa a ideia. E fora isso, ele tem a questão da família mafiosa dele, que a família mafiosa estava em guerra com outra família. Tá? É isso basicamente que vocês precisam saber. Eu ainda falei muito. Porque, assim, eu lendo um quadrinho... Logo no volume que eu tenho aqui, inclusive ele está do meu lado enquanto estou gravando, ele tem algumas coisas. Vocês vão ouvir barulho de página porque eu estou passando para ir para o índice. Ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, no primeiro volume, que foi o que a Indivisível publicou, ele tem a prévia, que é pouca coisa aí, mais 6 páginas. Aí ele tem edição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois tem uma galeria de capas. O que é interessante mencionar, por que eu li dessa forma e eu estou falando que é interessante mencionar. Tudo que tem nas 6 páginas da prévia é literalmente a primeira edição e literalmente resume todo esse universo. Todo. Sem maldade. Porque assim, a gente tem um personagem que ele tem presença, só que ele é o fruto do que os anos 90 nos ofereciam, entendeu? É o cara bad boy, cara mal, que vai lá e ele tem uma moral dúbia e ele tem poses heróicas, mas ele não é um herói.
mas ele está ali defendendo a população do mal. E você está lendo isso e você está tipo, mano, mas por quê? Não faz sentido? Exatamente. Mas é uma história que ela é tão interessante quando você vai lendo assim no quesito massa velho, na farofada ali que ela te oferece, que não tem como você não ir lendo ou você não ir acompanhando até o final do volume. Tá? Isso eu sou muito honesto em dizer. Tanto que eu li o primeiro capítulo, meu Deus, tô perdido. A prévia, meio arrastado. Quando eu terminei a prévia, que eu fui do capítulo, volume 1 do encadernado, eu fiquei assim, ok, isso está ficando interessante. Li o volume 2, ok, isso está continuando interessante. E o volume 3, eu falei, ok, estamos indo para algum lugar. O quarto e o quinto também, tipo assim, porque não posso negar que esse arco ele é muito bom. Dá muito assim, quando eu digo muito bom, entenda pro padrão assim, heróizinho anos 90, tá? Não é comparado a muita coisa de hoje em dia. Hoje em dia nós temos muitos materiais mais legais, mas isso aqui é o massa velho. Eu vou dar um comparativo, ele não é melhor, se eu for pegar nos 90, tá? Ele não é melhor que o Spawn, mas ele é muito interessante. Mas ele traça a mesma linha que o Spawn. Se você não conseguir curtir, por exemplo, a primeira edição que tá nesse encadernado, né, depois da prévia, dificilmente você vai chegar no final falando assim, pô, tive um aproveitamento pelo menos pra falar que é um 3 de 5, entendeu? Um 2,5 de 5. Não, você vai falar que é um lixo. Mas a linha que divide aqui, ela é bem mais curta do que, por exemplo, o Spawn. Porque Spawn você tem que terminar o primeiro encadernado do Origins. Se você conseguir terminar o primeiro encadernado, principalmente depois das duas últimas histórias, a certeza de que você vai seguir é muito grande. Aqui não, aqui o primeiro volume, quando ele ganha escuridão, você vê ele com a escuridão, ele já faz uns bagulho que você fala, irmão, isso aqui não dá, né? Estamos no limite. E aí, quando você fala isso, você já entende que, pô, velho, talvez não seja meu tipo de história, ou seja, vai muito a critério, entende? Então, assim, Darkness, ele não é aquela história, narrativamente falando, extremamente densa. Ajuda a gente a entender o quão perturbado o Garth Ennis já era naquela época. Porque pra quem viu o Garth Ennis depois, no que ele fez na Marvel, no Preacher, por aí vai, você sabe o nível que o Garth Ennis vai. Você sabe que o Garth Ennis, ele não vai ficar aqui no raso, ele vai subindo. E aqui nesse primeiro volume de Darkness, ele cria um negócio que você já olha e fala, ok, é pra adolescente, mas assim, a gente já traçou ali um pouco limite, entendeu? Mas era o que a Image também entregava, não posso nem falar muito, porque do que eu li da Image, talvez um Savage... Não, eu ia falar o Savage Dragon, mas o que eu li de Savage Dragon, que foi uma mini da Abril, ela também entregava umas violencinhas. Vai, Wildcats, Youngblood, mas Youngblood era o Rob Liefeld, então foda-se. Mas assim, Darkness ele é uma história que pra mim, o primeiro volume ele foi bem interessante, ele não foi ruim, até por isso eu estou gravando um episódio. E é meio triste, porque você pega a primeira edição, quando você termina... Ela tem uma prévia, depois de todas as capas. Inclusive tem a capa aqui a capa da Anja bonitinha. E aí depois, essa foto eu vou tentar postar em algum momento, dentro desse episódio, pra vocês verem. Que no final ele tá assim, Continuing The Darkness, Origins, volume 2. Num dos maiores crossovers do universo Image, The Darkness vs Witchblade. E assim... nós provavelmente não teremos esse volume 2. Por quê? A Indivisível, ela sumiu do mapa faz um bom tempo. Tá? As últimas coisas que ela lançou foi o Power Ranger Redestilhaçada, que era o encadernado que ela já tinha prometido, e os volumes 3 de Go Go Power Ranger e Mighty Morphin. Depois disso, a Indivisível sumiu. Se você procurar na internet, você vai achar diversas tretas que ela teve aí com autores nacionais. Então, assim, a editora ela sumiu do mapa. Pra não falar que não existe nada assim que fale da editora na edição de The King's Avatar, que a CDB, não lembro o nome da editora, que é uma editora nova. Ela lançou de The King's Avatar, quem cuidou do processo gráfico foi Indivisível, mas assim, Indivisível sumiu do mapa. Então eu duvido que eu vou ver o volume 2 disso, a menos que alguma outra editora assuma isso aí futuramente. Mas assim, é um volume... que tem o seu valor histórico, porque ele saiu, tipo assim, é um volume que ele existe, saiu, tem uma edição bonitinha, eu não posso falar que essa edição é feia, é uma edição bonita, é uma edição charmosa, mas assim, é um material que ele existe, tem uma edição, essa uma edição, ela vai viver o resto da vida como única, a menos que outra editora assuma, como eu disse, porque, cara, dado todos os BOs da editora que publicou esse primeiro volume, eu duvido muito que a gente vá ter alguma coisa em curto, médio prazo, entendeu? Especialmente porque, por mais que a editora esteja enrolada, ela ainda tem os direitos dessa obra. Então, dificilmente esse direito vai soltar rápido.
Então, assim, vai dar um bom tempo até a gente ter novamente The Darkness saindo no Brasil, infelizmente, tá? E infelizmente em dobro, porque além de The Darkness, os caras aprendem Power Ranger. Então, tipo assim, a gente tem duas obras que são interessantes, né? Power Rangers muito anos-luz à frente, obviamente, mas assim, são obras que ficam presas a uma editora e que dificilmente vão ver a luz do dia, entende? Isso é meio, essa parte eu quis deixar mais assim pra esse momento pra falar. É meio chato, tá? E aí eu tô falando isso, eu nem falei da arte do bagulho, nem falei da arte do Silvestre, que é o auge do Massa Velho também. Prefiro a arte, por exemplo, do Todd McFarlane, prefiro. Mas assim, a arte do Silvestre aqui em The Darkness, ela tá bem interessante. E assim, eu tenho que ser honesto que eu prefiro a arte do Silvestre. Não lembro outros lugares. Mas o Larsen, por exemplo, eu prefiro a arte do Larsen, do McFarlane, nesse período dos anos 90. A arte do Silvestre não me apeteceu tanto. Mas assim, falando de narrativa gráfica, o pouco que eu entendo, ela também tem uma narrativa gráfica muito interessante, tá? A arte, ela não é pra mim uau, que arte! Nossa, me enche os olhos, mas ela funciona bem, ela combina bem, ela entrega aquilo que eu tô querendo, que é momento de ação massa velho e tal, e no fim das contas gera um trabalho que eu gosto muito, e eu recomendo pra quem puder ler. Tá, então assim, no fim eu acho que é um episódio mais pra falar que eu li isso, e eu queria expor essa leitura, recomendar pra você, caso você ache, pega! Tipo assim, Paulo, achei, eu tô com dinheiro sobrando, tá, tenho 60 pilas sobrando, achei, tá no preço de capa, quero pegar. Cara, vale pegar se você gosta de quadrinhos dos anos 90, se você quer conhecer esse período, especialmente os quadrinhos da Alan Mage. Do contrário, cara, eu acho que assim, deixa passar, espera pra algum dia sair digital, tal, ou procure inglês digital, se você souber inglês, e vai fundo. Tipo assim, se você tiver atrás de uma farofinha bem anos 90 mesmo, com todas as maluquices que só os anos 90 pode proporcionar, vai fundo. Do contrário, cara, tem muita coisa boa saindo por aí. Até eu vou cagar na regra aqui, vou falar o Spawn mais recente, né? Não o Origins, tá aí com as fases que tem o Pistoleiro, o Spawn Rei, etc. E vai fundo, irmão. Mas assim, da minha parte, eu acho que a parte mais triste é que eu não vou conseguir ver o crossover encadernado do The Darkness com Witchblade, que eu queria muito ver isso para ver o nível. Porque, inclusive, nessa história ele narra, ó, eu indo e vindo. Nessa história tem um momento que ele explica as hierarquias e ele menciona o poder das Witchblade. Que sim, Witchblade, pra quem não sabe, também é um quadrinho da Top Cow, mas é um quadrinho que ele transcendeu num nível muito absurdo, porque ele teve série, teve filme, teve anime, teve mangá, teve light novel, foi coisa pra cacete, entendeu? Então assim, é interessante saber disso. É um quadrinho legal que eu quis falar, não é a melhor coisa que eu vou falar esse ano de quadrinhos, podem ter certeza, tem coisas muito melhores vindo aí. Mas é isso, gente. Se você gostou do episódio, comenta aí, deixe seu comentário. Dá pra deixar comentário nos agregadores tipo Spotify, no YouTube. Comenta se você leu The Darkness, se você tem interesse, se você quer, sei lá, uma pauta mais completa, até em vídeo, eu lendo os arcos aqui. Comenta, tá? Não deixa de indicar o podcast para um amiguinho. Além de indicar o podcast para um amiguinho, amiguinha, por aí vai. Também não deixa de se inscrever, né? Independente do agregador que você esteja, deixe sua inscrição, dê sua avaliação pro podcast. Se você estiver no YouTube, dê seu like, ajuda bastante. E, gente, por hora é isso, tá? Lembrando sempre que o Comentando, ele é um podcast semanal, de 2 a 3 episódios. É um podcast que está presente nos principais agregadores de áudio, tá bom? Como eu disse, por hora é isso, um abraço e até a próxima!